E aí, pessoal, vamos dar início à apresentação da construção de um trocador de calor multitubular contracorrente para a disciplina de Operações Unitárias 2. A minha equipe é composta por Alana Máximo, Andresa da Silva, Diego Mateus, que irá narrar o vídeo, Leonardo de Souza, Lucas Coelho e Pedro Salles. Aqui foi o estágio inicial do projeto, os equipamentos ainda espalhados, apenas para ter uma noção do que foi utilizado. Na parte dos tubos, a gente utilizou tubos de 1 metro de comprimento, mas cortamos em dois de 50 centímetros cada para poder caber dentro da nossa tubulação. Eles possuem cerca de meia polegada e utilizamos 22 desses tubos. E como mostramos no vídeo, utilizamos uma pequena serrinha para poder cortá-los. Após terminar de cortar os tubos, começamos a dar um leve acabamento nas pontas para tirar as imperfeições, para evitar possíveis cortes e também melhorar o fluxo. Já nessa imagem temos o espelho com as demarcações de onde serão realizados os furos, e para fazê-los utilizamos uma furadeira. Também, quando terminamos essa parte, demos um acabamento nos espelhos e começamos a colocar os canos que haviam sido cortados entre os espelhos. Para evitar possíveis vazamentos e também fortalecer a estrutura, a gente começou a colocar Durepox em ambos os espelhos para também fixar os canos nos espelhos. Já nessa parte, estamos juntando a tubulação com os canos e espelhos que acabamos de colar, fixar. E também iremos colar novamente, só que dessa vez o conjunto de canos e espelhos dentro do tubo. Aqui já temos a estrutura colada, deixamos secar por um dia e após esse tempo começamos a realizar testes para encontrar possíveis vazamentos. Foram encontrados pequenos vazamentos nos espelhos, mas corrigimos aplicando mais Durepox. E finalmente temos algumas fotos do trocador de calor já pronto e preparado para ser testado. Colocamos duas mangueiras de 1 metro cada para a entrada dos fluidos. E utilizamos o efeito sifão em um balde em uma altura maior que a do nível da entrada para fornecer água ao sistema. Conseguimos calcular a vazão utilizando a fórmula da vazão igual ao volume vezes o tempo. E para poder medir o volume de saída, utilizamos uma proveta, que juntamente com um cronômetro fornece os dados necessários para poder calcular a vazão. Para realizarmos um teste de resfriamento de água, aquecemos a água até 52 graus, como pode ser visto na imagem anterior, e iniciamos o processo de resfriamento de água, utilizando a água para passar entre os tubos e também a água para alimentar o casco e realizar o resfriamento, diminuindo assim a temperatura da água que está passando pelos tubos por meio da elevada área de contato e também da diferença de temperatura. Temos uma coloração amarelada na água que sai do casco por conta da graxa utilizada para lubrificar os canos. Na saída do tubo colocamos um termômetro de mercúrio e podemos ver no vídeo que o valor final da temperatura foi de 35 graus Celsius, tendo um resfriamento de cerca de 20 graus, o que é um resultado bastante positivo. Após o trocador ter passado nos testes, levamos então para a etapa final, que seria colocar leite na parte da tubulação. E então, para dar start no processo, enchemos o casco com água e aquecemos o leite até uma temperatura de 48 graus Celsius. Passamos então a colocar o termômetro na saída do leite para poder acompanhar o resfriamento. E vimos que a temperatura final do leite após ser resfriado foi de 39 graus Celsius. Um resfriamento de 7 graus Celsius, ou seja, não tão satisfatório quanto os obtidos anteriormente durante a fase de testes, mas acreditamos que o motivo por trás de não ter dado tão certo tenha sido devido a problemas operacionais durante o processo, principalmente no quesito de controle de vazões. Agora teremos uma breve introdução e explicação sobre o nosso código utilizado para projetar o trocador de calor
e será narrado por Pedro Salles. Para o dimensionamento do trocador, foi implementado um código em Python. Inicialmente, é realizada a instalação da biblioteca Cantera, que é um conjunto de ferramentas para cinética química, termodinâmica e fenômenos de transporte. Em seguida, são chamadas tanto a biblioteca NumPy como a biblioteca Cantera, que serão utilizadas no código. Após isso, a partir de dados fornecidos por artigos ou pela biblioteca Cantera, são calculadas as propriedades tanto do leite quanto para a água, em duas funções, em função de sua temperatura e de outras propriedades. Após isso, começaram a serem definidas as equações de projeto, como a temperatura média logarítmica, a temperatura de bulk, a carga térmica, número de Reynolds. Nós também temos as correlações para Nusselt, como Petkov-Popov, Nielinski, Sedra e teixe laminar, temperatura de parede, a correção das propriedades a partir da viscosidade e viscosidade de parede, nas áreas de troca, áreas, o coeficiente de troca limpa, o coeficiente de troca incluindo os fatores de incrustação, a área de troca limpa, a área de troca com incrustação, a área linear, comprimento do trocador e as definições de propriedade de projeto, como o overdesign, o oversurface e o overfalling, além das quedas de pressão nos tubos e nos cascos. Em seguida, são definidas as propriedades tanto para o leite quanto para a água, onde a temperatura de saída da água não é conhecida e será calculada inicialmente. Em seguida, são definidas as propriedades dos tubos, como o número de tubos, o diâmetro interno e externo, o diâmetro do casco e o comprimento do trocador. Esses valores são fornecidos a partir de dados de fabricantes de tubos. Por fim, se começa a realizar os cálculos no trocador, sendo impresso a cada passo os valores calculados. Finalmente, é calculado o comprimento necessário do trocador e o cálculo da área de troca térmica e o número de trocadores que seriam necessários. Finalmente, é calculada a troca térmica final, a transferência de troca térmica final, o fator de encrustamento final, a área de overdesign, de oversurface e overfouling, além da carga de pressão nos tubos e no casco. E, finalmente, no final do projeto, é realizar um pequeno resumo do trocador de calor com suas principais informações.